A literatura e a música hoje está muito rasa. Ouvir esses cânticos mais antigos aqui fez bem pra caramba para a alma. Fez bem pra caramba para a alma. Porque ultimamente a qualidade dos cânticos está no nível da igreja brasileira, está rasa, extremamente rasa. Mas que bom. Vamos ficar em pé? Eu quero convidá-los para ler comigo o livro de Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Um texto que todos nós sabemos de cor, claro que nós sabemos de cor, Atos 1:8. Na sequência das últimas palavras do Senhor Jesus, na ascensão, vamos ler o texto da ascensão, começa no versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Antes da ascensão. E ele responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi ele elevado para as alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Quero repetir com vocês o versículo 8 que nós conhecemos de cor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Senhor, essa é a tua palavra. Ela não contém a verdade, ela é a verdade. A verdade que não pode mentir, a verdade que tu disseste que céus e a terra vão passar, mas a verdade permanecerá. E nós nos alimentamos nela, e nós cremos nela. Nós não temos nenhuma outra fonte de fé e nem outra fonte de sustentação a não ser a tua palavra, Senhor. E hoje nós pedimos que esse texto que nós conhecemos, nós que já estamos na fé há algumas décadas, sabemos de cor e salteado, e até além disto, já experimentamos algumas coisas aqui, que ele torne maná do dia para nós hoje, que ele se torne comida fresca para nós hoje à noite, e que nós sejamos ricamente abençoados por ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, por favor. Como vocês, eu estudei no seminário, assim, com todas as regrinhas, com a maioria dos professores norte-americanos, a gente tentando quase que interpretar, pelo dom de interpretação, o que eles estavam falando, porque o português era muito ruim. Mas a aula era muito boa, o treinamento era muito decente, mas quando chegava nas áreas, especialmente em teologia bíblica, ou exposição dos livros históricos, é o único livro histórico do Novo Testamento, é o livro de Atos, é um livro histórico, é a história do nascimento da igreja. Sempre chegava nesses textos, onde havia uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, sempre havia isso que eu estou tentando dizer, uma fugazinha dizendo: bem, isso não é bem assim, isso que aconteceu aqui não precisa mais acontecer, porque isso aqui foi só o selo para que a igreja fosse iniciada, mas depois disso aí não é mais necessário. E eu saí do seminário assim, 4 anos de banco de escola,
e 4 anos de prática pastoral, porque, como eu disse, nós tínhamos 3 dias de aulas e 2 dias de prática, tinha que estar numa igreja, tinha que ajudar uma igreja, tinha que começar uma igreja, que foi muito bom. Mas eu terminei meu curso pastoreando os 2 últimos anos, com algumas dificuldades, sem entender bem o que quer isto dizer. Esse texto: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A primeira vez que eu vi uma manifestação sobrenatural foi na própria igreja, uma igreja mais ou menos desse tamanho, que era a igreja que os missionários construíram no centro de Campinas, assentava 250 pessoas, num evento que nós chamamos de assembleia, que seria um concílio para vocês. No meio da pregação, uma menina de 1,50 m levantou no meio do corredor, pegou a Bíblia, ela deu uma bibliada a 10 metros de distância para pegar o pastor, mas pegou o púlpito, que derrubou o púlpito. Uma bibliada que derrubou, não é o poder da palavra, não, foi o poder da pancada. O púlpito caiu e a moça caiu e começou a se revolver-se no chão. E eu me lembro, eu ali, sanguíneo como eu sou, que já queria pular em cima da menina. Aí uns cabeçolhos da igreja chegaram e um disse assim: vai na padaria aí ao lado e compra um pouquinho de arsênio. Arsênio. Porque se botar arsênio no nariz dela, isso aí passa. Bem, irmão, o diabo é fora, você põe combustível nele ainda, aí é que o bicho fica terrível. Meteram arsênio no nariz daquela menina, ela jogou meia dúzia de homens no chão, e ajuntaram a menina, levaram para fora, levaram para cima, para o 3º andar do prédio, e eu não fiquei sabendo como terminou a novela, mas aquela imagem ficou na minha cabeça. O que quer isto dizer? O que é esse negócio? E na primeira designação pastoral que eu tive, porque os 2 primeiros anos foi ali, em volta dos pais na fé, ligado à igreja mãe, essa favela do Sapo, onde eu fui, ainda era uma congregação quando eu pastoreava, não era uma igreja. Eu sou designado em 1968, exatamente para a Baixada Fluminense, a capital da macumba do Brasil, Nilópolis. Lá os terreiros de macumba, à sexta-feira, os atabaques tocavam em volta. Você não dormia, porque a noite inteira, cada 1000 metros havia um terreiro de macumba, né? Cada lugar um terreiro de macumba, e vou eu pastorear uma igreja que o meu pai na fé foi o fundador, e havia deixado lá umas 60 pessoas, e eu, garoto, 22 anos, solteiro, assumo o pastorado daquela igreja. Primeiro domingo, uma questão que eu nunca tinha experimentado. No meio da congregação, uma mulher dá um grito e cai. E está cantando um hino, outra cai. Eu leio a Bíblia, cai outra. Eu não sei que tanta mulher fica endemoniada. Para cada 100 mulheres, um homem fica endemoniado. Eu sei qual é o problema que vocês têm na brecha. Uma irmã chamada Manita, que veio de uma igreja pentecostal, que já tinha um pitoco em cima da cabeça, eu não conhecia ninguém ainda, levantou, foi lá, sai, e saiu todo mundo, e eu fiquei no culto, terminei a mensagem, saiu mesmo, entendeu? Tudo ficou em ordem, nós voltaram para o banco, e eu voltei para o culto, preguei a mensagem, terminou, eu fui nela, falei: mas o que foi? O que a senhora fez? O que a senhora fez que aquele pessoal que caiu levantou e voltou para o lugar? Ela disse: meu filho, isso aí é possessão do demônio. Esse negócio que aconteceu, acontece muito aqui na Baixada, porque esse pessoal vai tudo sexta-feira à noite na macumba, e domingo vem na igreja, e o demônio, o espírito contrário, ele manifesta mesmo. Eu falei: peraí, como é que eu faço para fazer esse negócio que eu quero fazer? Eu quero fazer esse negócio. Ela disse: o senhor precisa orar e jejuar muito. E aí, irmãos, por 3 meses, aonde tinha reunião de oração, eu ia, eu queria nem saber. Tinha umas irmãs dessas de fundo de quintal que ora, eu ia lá, mas metia a mão na minha cabeça: Senhor, venha este teu poder e tal. Até que numa noite, depois de um culto normal, todos saíram, eu senti vontade de ficar no culto, permanecer. Nós temos, por tradição wesleyana, uso de altar.
o altar, o famoso altar metodista, né? Onde o Wesley chamava os penitentes. Nós usamos essa tradição também, de ter um altar nas nossas igrejas, um móvel de madeira, onde as pessoas se ajoelham. E eu ajoelhei mais 3 pessoas, seu líder, Samuel e irmão Veloso, que era o zelador da igreja. Eu me lembro que eu me ajoelhei, isso foi em 1969, e eu me lembro só de ter dito uma coisa que eu lembrei: Senhor, tira do meu coração toda a incredulidade. E caiu um fogo na minha cabeça. E Deus me batizou com o Espírito Santo. Eu voltei a mim, por assim dizer, de hora de voltar a si, né? Eu acho que eu estava com dó, não com si, entendeu? Eu voltei a mim, lá para as 3 da madrugada. Esse Samuel tinha um problema de atrofia, ele estava dançando com a perninha dele, manca, né? O outro irmão, Veloso, todo reverente. E esse Samuel, que vinha de um movimento pentecostal, precisa ser o pastor, foi batizado com o Espírito Santo. Tudo bem, irmão? Foi bom demais. E agora? Eu estava dando uma posse de suor, porque foi maravilhoso. Porque a posição da igreja de Nazareno é que ela não aceita que batismo com o Espírito Santo seja evidenciado com as línguas. Eu havia sido criado assim, não precisa falar línguas, não é necessário, e eu creio também que não é necessário. E eu não vejo na Bíblia que seja uma necessidade. Mas se Deus fez, eu não podia negar. Eu amanheci na casa do missionário americano dizendo: aconteceu isso e isso. Ele falou: meu filho, meu pai na fé, meu filho, se for de Deus, e eu te conheço bem, nós vamos ver os frutos daqui para frente. Se foi uma emoção e não foi de Deus, daqui para frente nós vamos descobrir também. Isso foi uma sexta-feira, e eu comecei a sentir um formigamento na mão para chegar a hora do culto da noite. E aquela noite eu estava, viu, irmão? Mas eu estava mesmo, eu disse: que venham todos. Eu não quero 3, não. Eu quero muito, eu quero muito, irmão. E o bicho caiu. Naquela noite não caiu só mulher, caiu homem, caiu menino. E eu, com aquela autoridade, sai em nome de Jesus. E saia, e saía. E começou a sair todo mundo. Eu olhei para a irmã Nita, ela falou assim: está na bênção, irmão. Está na bênção, irmão. E eu vim ter uma experiência com Deus que 4 anos de seminário não deu. Com toda a teologia que eu estudei, não deu. Com toda a convivência com santos, homens de Deus, santos. Eu fui criado com uma geração de missionários espetacular, homens de vida de santidade, mas que haviam se bitolado na teologia, que isso pode, aquilo não pode, isso é, isso não é, isso é da nossa tradição, aquilo não é. Arsênio no nariz, irmão. Turbinar o diabo, você está dando caminho para ele. E aí nós descobrimos naquela experiência algo tão natural. É o que Jesus disse antes de se acender: recebereis poder. Aleluia. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. De 1968 até agora, já chegando no fim da carreira, por assim dizer, nessa batalha de 50 anos do ministério, e naquela época eu só tinha 3 anos de ministério, 4 anos de ministério, 3 anos de ministério. Nunca mais perdemos uma batalha por diabo. Nunca mais houve uma situação, por mais complicada que seja, além da autoridade para expulsar demônios, criou-se a autoridade para discernir se era demônio mesmo ou se era fantasia. Quantas vezes nós temos um culto de libertação, toda terça-feira, já faz 30 anos, umas 3.000 pessoas, há muita manifestação. Eu frequentei muitos anos, às vezes tinha uns que caíam lá no meio, e 3, 4 uns tiravam, ignoravam. Eu saía, sai todo mundo. Eu ia lá no domingo e no ouvido dizia assim: se é o diabo, saia, senão eu vou lhe enfiar a mão na cara. Levantaram muitos, porque não era o diabo, era uma mocinha sem ligado, queria que alguém fosse lá com a mão nela.
estava com carência de amasso, entendeu? E a gente aprendeu a discernir essas coisas. Nós que acreditamos que há uma experiência um caminho mais alto, como diz o Wesley, um caminho mais excelente, como diz o apóstolo Paulo, que é uma vida que nós chamamos da vida de santidade. Ela só pode ser evidenciada através de uma experiência pentecostal do batismo com o Espírito Santo. Isso não é por disciplina, não é por autossuficiência, não é porque você conhece isto ou não conhece aquilo, mas Jesus disse para aquele grupo de neófitos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele já havia previsto, quando Lucas escreve aos discípulos: vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele já havia dito para os seus discípulos, aliás, João já havia dito aos seus discípulos: eu estou batizando vocês com água para o arrependimento, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu gosto de chamar esse batismo de fogo. Algo que queima, fogo queima. Algo que purifica, fogo purifica. Mas algo que dá poder. O fogo gera energia. Nós tivemos a Revolução Industrial começada pelo fogo, pelo vapor. Era o fogo na caldeira. Colocava uma locomotiva carregando 100, 200, 300 toneladas de peso. Era lenha na caldeira, fumaça no chaminé e poder para frente. Vamos para frente e vamos para frente. O problema é que o tempo foi passando. E nós passamos esse direito que é nosso. Porque antes de existir o pentecostalismo, houve o avivamento wesleyano. E o avivamento wesleyano vivia a vida no Espírito e no poder do Espírito. O pentecostalismo só vai surgir no início do século XX, lá em Azusa, na experiência com Seymour. Até então não existia a palavra igreja pentecostal. Havia um metodismo histórico já em decadência, havia as igrejas históricas já acomodadas, e Deus começa o avivamento da Rua Azusa. Mas a Rua Azusa só é uma vírgula na história, porque a experiência de receber poder, a vir sobre nós o Espírito de Deus, é uma necessidade crucial, fundamental para todos os crentes. Mas eles só poderão obter se ouvirem pastores, ou forem pastoreados por pastores, e antes de tudo sejam cheios do Espírito Santo. Eita glória! Cheios do Espírito, e que isso se manifesta na pregação, que isso se manifeste na ação, que isso se manifesta na administração. Você nota quando alguém está fazendo o que está fazendo, não pela força, nem pelo esforço, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós temos aqui o texto inicial, é a abertura da porta da igreja. A igreja vai ser inaugurada no dia seguinte, e Jesus despede os discípulos e diz, já havia lhes dito: não saiam, antes que sejam revestidos de poder. E agora, quando ele sobe, ele disse: agora vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa mensagem me encanta tanto, esse texto me encanta tanto, que eu já o decorei. Diz o texto seguinte, no capítulo 2, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos no mesmo lugar. Todos no mesmo lugar. Você não tem que buscar fora, você não tem que buscar lá onde está a bênção. A bênção está onde você está. Tem gente que Deus nunca acerta, porque não sabe onde ele está. Hoje ele assenta aqui, outro ele vai lá na igreja, o outro ele vai lá. Aí Deus manda a bênção, a cadeira dele é queimada de fogo. Cala na cadeira, foi mas cadê o cara? O fogo não foi para a cadeira, foi para o cara. Não, eu vi o cara aí ontem, hoje ele não está com fogo queimando a cabeça dele. Então, ao invés de fazer disso um lugar que é lá na igreja tal, a bênção, mano, Deus não está na igreja, Deus está em cima de você. Deus não tem de denominação. Ninguém é dono da bênção. A bênção é do Senhor Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É Ele que
batiza, não é a igreja que batiza. O máximo que a igreja faz é batizar com água. Nessa seca que está, qualquer vez nós vamos batizar com aquelas bombinhas de Teflon. Aí está a batizar. Ou então encosta todo mundo na parede, pega a mangueira e faz assim. Esse batismo nós podemos fazer. Mas o batismo do alto, só o Senhor Jesus pode fazer. E Ele pode fazer. E Ele está fazendo. Basta que nós creiamos. Porque Ele não está restrito por nenhuma legalidade eclesiástica, por nenhuma autoridade teológica, porque esse negócio não pertence à igreja instituída, pertence à igreja sobrenatural, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Veio o poder do Espírito Santo sobre aqueles 12 homens, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, e a palavra de repente é isso mesmo, é de repente, irmão. Não tem isso aí como é que a hora, hoje é dia, o culto do Espírito Santo, irmão. É uma das frases mais sem graça que eu vejo em boletins da igreja. Quarta-feira, culto do Espírito Santo. Significa de quinta, sexta, sábado, domingo. Os 2 domingos, 3 segunda, é o culto de quem quiser. Porque o Espírito Santo não vai passar por lá. É só quinta-feira que é o culto do Espírito Santo. Vai descartar, vai. Vai criar juízo. Não depende de estar na igreja. Você pode ser batizado com o Espírito Santo no banheiro, tomando banho. Para apagar o fogo que vem, você já está debaixo d'água. Ferve a água toda, aquele negócio. De repente, é de repente. Não é programado, não. É instantânea. É fogo do céu. Não é aquele fogo que você fica, não pega, o fogo não pega. Só sai fumaça, não sai fogo. Não, senhor. De repente, veio do céu. Significa que esse batismo não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Amém. Vou repetir, esse negócio não é de baixo para cima, é de cima para baixo. E se é de cima para baixo, ninguém detém a obra santa. Esta causa do Senhor. Esta vai dar cuidado, vai desorganizar a igreja. Com licença que o povo da de repente, vem do céu, vem do alto, é individual. Línguas como de fogo pairou sobre a cabeça. Não tem batismo coletivo, o batismo é individual. Nós não somos mormons para alguém batizar-se no nosso lugar. Quem conhece a teologia mormon tem um cara que pode batizar pelo outro. Mas o batismo com o Espírito Santo é individual, é pessoal. A graça de Deus é derramada sobre nós. Amém. E nós passamos a ser usados por Deus. Eu tenho minha teologia aqui. A primeira coisa que não aconteceu aqui foi línguas estranhas. Foi uma língua vernacularizada. Que quem estava ouvindo diz: nós estamos ouvindo falar em nossa própria língua materna as grandezas de Deus. Então, grego escutava grego, babilônico, se tinha língua babilônica, escutava, o egípcio escutava, o italiano escutava, e o paulista escutava, e o mineiro também escutava. Eu não vou ficar fora dessa coisa, entendeu? Mas a verdade é que há uma expressão da presença de Deus, ao ponto, no meio da multidão, ouvir-se um grito. E o grito é este: o que quer isto dizer? O que significa isso que está acontecendo aqui? E aqui nós vamos ver como que esse batismo é. Antes de mais nada, era um batismo de poder. Porque ali no meio deles estava um homem que alguns dias atrás se acovardara diante de todos, o que tinha a língua mais solta, o que era mais prolixo em adjetivos. Cada vez que Jesus fazia uma pergunta, ele mandava no tacho, e era ali, e é isso, tu é isso, e tu és aquilo. E agora esse homem é batizado com o Espírito Santo. Esse homem chamado Pedro está entre eles, entre os quase 120. Eu gosto dessa contagem bíblica, é cerca de. A Bíblia não está preocupada com o número, se era 128 ou se era 119.
Mas aqueles cerca de, estava Pedro, e Pedro tem uma experiência de poder no seu coração. E você não vê em lugar nenhum no Novo Testamento Pedro tomando a palavra, a não ser para dar resposta. Agora ele inverte a ordem, ele é a resposta. Ele toma a palavra e diz para os varões israelitas que aqui estáis. O que está acontecendo aqui é a promessa de Joel, que nos últimos dias será derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. Os vossos jovens sonharão, os vossos velhos profetizarão. Pode ser uma coisa ou outra, porque às vezes eu misturo sonho com profecia no texto, mas será derramado sobre vós o Espírito de Deus. É isso que está acontecendo. É um batismo de poder. Pedro recebe esse poder na sua vida. Ele recebe esta força sobrenatural. Pedro era um homem, creio eu, forte, era um pescador, mas ele tinha personalidade também forte. Todas as ações de Pedro são ações de um homem que tem opinião. Pode até dar opinião errada, mas se você quer saber, cutuca Pedro, porque ele vai dizer o que pensa. E Deus precisa de alguém assim, mas cheio do Espírito Santo. Amém. Deus precisa de alguém assim, batizado com o Espírito Santo, porque agora o poder do Espírito controla a vida de Pedro, e você vai ver a vida de Pedro se arrastar até a cruz, segundo a tradição, como um homem realmente que recebeu o poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu digo sem medo de errar, e eu estou dizendo, eu estou muito mais aqui como um colega mais experiente, um colega completando agora no fim do mês 50 anos de pastorado. Não se pode fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. Não adianta você ter sido bacharel, feito mestrado, feito doutorado, pendurado a uma parede com tanto quadro, com tanto diploma que nem chega mais à parede. Aquilo ali é ótimo, mas sem o poder do Espírito Santo, com todo respeito, aquilo ali não vale nada. Um seu Zé das Couves, que trabalha na feira, que sabe só ler a Bíblia igual o Zeca Diabo, não sabe ler de carreirinha, lê assim meio gaguejado, cheio do Espírito Santo, ele pode fazer a obra de Deus sem essa diplomada toda pendurada. Eu pastor em Belo Horizonte, eu nunca tive o dom de cura, e que creio em cura divina, eu sou fruto de cura divina, mas eu tinha um irmão na igreja que o nome dele já ajudava muito, ele chamava Jesus, já ajudava, e quando eu tinha que orar para o enfermo, eu levava ele comigo. Irmão Jesus, tem alguém doente, vamos lá. Bom, ele era bom de oração, a minha oração não funcionava, eu orava, nem gripe saía comigo, entendeu? E ele, quando punha a mão, era cura, na hora, irmão Jesus, olhos azuis, cabelo de fogo, simples, analfabeto de pai e mãe parteira. O pai era analfabeto, a mãe era parteira, a parteira era analfabeta, ele era analfabeto, do primeiro ao quinto, igual o jogo do bicho. Essa unção de Deus estava sobre ele. Ele diz: a enfermidade sai em nome de Jesus. E como a sogra de Pedro, a pessoa já levantava e ia fazer um café. Sem esse poder na nossa vida, nosso ministério pode ter algum brilho humano, mas a autoridade, estes sinais seguirão aqueles que creem. Você tem que crer, você tem que ir além da letra, você tem que ir além da formação teológica, você tem que ir para a palavra e dizer: esta é a palavra de Deus, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. É sobre a tua palavra que eu vou lançar a rede. Eu não vou lançar a rede sobre a tradição da igreja, a história da igreja. Às vezes tem gente que ama mais o Wesley do que Jesus. Parece que o Wesley escreveu o 5º evangelho, e ele não fez nada disso. O Wesley foi até meio jesuizado, casou com uma velha rica e foi um inferno para a vida dele. Todo mundo que sabe a história disso sabe. Como fundador da igreja de Nazareno, ou a fundador da igreja de Nazareno, ele no primeiro 10 anos ele faliu a igreja. Ele vendeu todo o dinheiro da igreja, comprou ouro. Lá no México tinha um ouro chamado ouro dos touros. É igualzinho ouro, mas não era ouro. E ele pegou o dinheiro da igreja e investiu em ouro. Depois descobriu que ele tinha comprado uma sucata que não valia nem 1 centavo a tonelada. Na força da carne, nós produzimos carne. Na força do eu, nós produzimos eu. Na força do Espírito, nós produzimos na força do Espírito. Aleluia. Na força do Espírito. Receber esse poder é natural.
Você não tem que ficar procurando nada em lugar nenhum. Entra no teu quarto, fecha a porta. Busque nas Escrituras, dobre o seu joelho, fale com Deus, pratique o que você crê, comece a praticar, comece a orar mais fácil, né? Porque às vezes a pessoa faz uma oração que nem o crente entende que você orou. A linguagem tudo cheia de um sentido. Dá uma aula primeiro da origem de Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu disse que assim, meu filho, já sei, vamos. Tem gente atrás. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu já sei, meu irmão, vamos para frente. Deus que criaste o rio Tigre, o rio Eufrates. Já sei, meu irmão, vamos para frente. Deus. Você dá todos os atributos de Deus. Quando você termina de orar, Deus diz: ó, sai da frente que tem gente atrás. Já perdeu sua frente. Não, faça uma oração natural. E outra, dá o crédito para a oração em nome de quem ela vale. Ore em nome do Senhor Jesus. Porque Ele disse: esses sinais seguirão os que creem em meu nome. No teu nome você é zero. E se Jesus for o primeiro na frente, porque os dois são zero, você é 10. E se você for 10, praga nenhuma chegará até a tua vida. E diabo nenhum vai te resistir. Porque Ele está acima de todas as coisas. Esse batismo de poder, ele é essencial. Não se sobrevive no ministério sem ele. Para suportar as provações, as lutas, as dificuldades. Se você não estiver cheio do Espírito, você larga, meu irmão. Você larga a mortadela. Entendeu? Porque essa sustentação de Deus é que faz a diferença na nossa vida. Amém. E você não perde a sensibilidade de ver a ação de Deus nos detalhes da sua vida. Essa semana, o pastor Ernesto administra a igreja, as finanças e tal. Eu estava um pouco ansioso, porque eu estava com um débito de dízimos, porque passando uma fase difícil de terminar as coisas do meu filho, aconteceu, as filhas na escola, de repente eu vi que eu estava com dízimos atrasados. Falei: deposita meu 13º, eu vou pagar meu dízimo. Aí eu lembrei que essa semana, na segunda-feira eu orei: ó Deus, eu tenho um apartamentozinho à venda no Rio, está vendendo nada ultimamente. E tem também a devolução do meu imposto de renda. Eu vou dar um prazinho para o senhor, até sexta, hein? Se até sexta, ontem, não caiu o meu imposto de renda, ou não vender a casa, eu vou receber o 13º, 5 meses ainda para vencer. E cheguei a autorizar a ele, dizendo: Ernesto, deposita o meu 13º na minha conta, que eu preciso pagar uma conta. E ele já ia, eu falei: não, espera aí, eu orei, eu vou esperar até sexta. Eu tenho que interpretar como você ora. Sexta de manhã, o pessoal da tesouraria, que cuida da minha conta pessoal também, você viu, pastor, choveu uma benção da conta aí. Qual foi a benção, irmão? O imposto de renda fez a sua devolução. Quanto que era? Era exatamente o que eu tinha prometido para Deus, que eu ia devolver para Ele nesse fim de semana. Quando você está na direção de Deus, você está em conexão com Deus. E Deus faz aquilo que Ele prometeu fazer. Suprir em Cristo Jesus. A necessidade que eu tinha para essa semana. Da semana que vem eu começo a orar a segunda para ver como é que vai ficar. Para ver se eu venho dessa casa logo e a gente resolve. Não se pode viver no ministério sem essa vida de poder. Isso aqui é poder sobre o pecado. É sobre o poder sobre a carne. É poder sobre o eu. É poder sobre a soberba. É poder sobre as artimanhas do diabo. Não é só um poder para dar grito, é um poder para viver vitoriosamente as 24 horas de cada dia. É um poder sobrenatural e ao mesmo tempo ele é natural. Porque ele se encaixa, o meu poder se aperfeiçoa nas vossas fraquezas. Aquelas fraquezas que nós sabemos que temos. E ele, enchendo do Espírito, transforma em nossas fortalezas. Nós começamos a sentir, já não temos que ser tão rigoroso conosco mesmo, sobre aquela área que nós sabemos que temos uma tendência a naquela área claudicar. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
E naquelas áreas em que nós somos fracos, e nós sabemos. Eu tenho uma frase que eu tenho usado muito esses anos depois da morte do meu filho: todos nós somos porcelanas trincadas. O que esconde a trinca é aquela pintura por cima. Porque ninguém suporta o fogo para fazer com que a massa se torne em porcelana. Mas a cobertura se chama o sangue de Jesus, que esconde todas as trincas da nossa vida, e o poder do Espírito Santo, que esconde todas as trincas da nossa vida. Recebereis poder. Sem essa experiência, irmãos, você vai se esforçar muito mais, e você vai produzir muito menos, e você vai ver outros tendo, e você disse: por que não eu? Não recebeis porque não pedis. Se vós que sois maus sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem. Você tem que pedir. E ninguém vai dizer para você: olha, você foi cheio de Espírito. Não precisa dizer, irmão. Quem foi sabe. Amém. Quem foi sabe, porque o Espírito testifica com o nosso espírito. Nós sabemos. Não é ausência de luta, não é ausência de dificuldade, não é ausência de doença. Não, tudo isso nós vamos ter que enfrentar. Mas cheio do Espírito é muito mais fácil de atravessar o reino. É muito mais fácil de atravessar as lutas da vida. Amém. Recebereis poder. Não tenham medo de poder, tenham medo do pecado. Do pecado vocês devem ter medo, mas do Espírito Santo não precisa ter medo. Amém. Ele não vai desorganizar a sua igreja. Ele não vai criar problema para a tua igreja. Ah, saiu 10 membros, porque houve um culto lá com o fogo caiu, e o povo se alegrou muito, e tinha lá uns 4 presbiterianos visitando, e queria ser membro, foi embora. Deixa eles ir, irmão. Deixa eles irem. Entendeu? Deixa eles irem. Os 4 que vai, tem 40 chegando. Aleluia. E para você batizar, para ficar do jeito que a igreja crê, do jeito que você crê. Essa experiência que eu tive de perder 500 membros, depois de, se der tempo, eu prego uma mensagem amanhã sobre o poder da poda. E foi uma poda de Deus, que tinha muito ramo seco dentro da vide do Senhor. E Deus às vezes mete a tesoura. Aleluia. E como a gente não quer que ele mete a tesoura, você fica protegendo, ele manda um vendaval e leva. Galho seco, galho mais ou menos, e até uns galinhos que a gente achava que era bom. Mais tarde é que você vai descobrir que a limpeza foi do Senhor. Amém. E que a obra foi do Senhor. Recebereis poder. Busquem esse poder. Busquem esse poder. Amém. Eu estou tentando achar recursos para reeditar um livro chamado Santidade e Poder, de Emer Deus, de 1890 mais ou menos. É um clássico de santidade, mas é o melhor livro que eu já li na minha vida sobre essa experiência genuína, não só emocional, mas tem que ser emocional também, irmão. Negócio bom demais. Então você traz para o Rio de Janeiro às 9 horas com o Atlético Mineiro, 2 torcidas inflamadas, irmão, vai tremer o estádio. Agora quer dizer que Deus vem e você não chacoalha a roseira, não, né? Deus vem, você fala assim: obrigado. Só dá uma trimurina. Eu ouvi um colega, nós estávamos em 3, e ele disse que só aceitava se ele experimentasse. Numa noite, nós éramos 3 seminaristas, e uma noite, de madrugada, nós 3 orando. Ele foi Hugo Costa, meu amigo, colega de turma, formados juntos, o último a ser batizado com o Espírito Santo. O dia que ele foi, ele deu um pulo e gritou assim: chegou! 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 E passou correndo no corredor da igreja, nos cantos. Ninguém pegava o homem. Ele um cerca de lá, o outro cerca de cá, o outro cerca aqui. Ele pulava por cima dos bancos e o grito dele era um só: chegou! 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 Essa experiência precisa chegar na tua vida. Essa experiência precisa ser mantida na minha vida. Aleluia! Sem ela, nada. Com ela,
tudo, recebereis poder. Mas essa experiência também produz algo que é o coração da nossa mensagem. Produz pureza. É impossível fogo cair em algum lugar e não limpar. João, na primeira apresentação do Espírito Santo, ele disse: olha, eu estou batizando vocês com água. Depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu. Suas sandálias eu nem posso amarrar ou desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na sua mão uma pá. Ele ajuntará a palha num canto e a queimará com fogo inextinguível. Fogo que não pode apagar. Aqui está a base da experiência pentecostal, genuína, com o seu resultado mais profundo. É um batismo de purificação. A palha queimada. Amém, Jesus. A palha queimada. Irmão, se a palha não queimou todo, só chamuscou, não foi fogo, foi palha assada. Palhaçada. Foi palhaçada. Foi só uma palhaçada. Ela só chamuscou na palha, mas ela não queimou. Palhaçada, palhaçada. Tem um bocado de palhaçada por aí. Tem um bocado de xilingue por aí, que não tem nada de ver de fogo de Deus. O fogo de Deus, quando ele cai, irmão, ele é fogo inextinguível. Não adianta chamar o bombeiro, não adianta chamar, porque ele só para de queimar depois que ele termina a obra pela qual ele foi designado para fazer. Ele queima com fogo, ele queima a palha da nossa vaidade, a palha da nossa prepotência, a palha das nossas tradições, do nosso orgulho, do nosso ego. É o que nós chamamos de inteira santificação. Você acha que é ruim? É nada, é bom demais. Deus não dá seu espírito com medida. Deus não derrama conta gota de bênção, um pouquinho de cada vez, um pouquinho, segura, dá um pouquinho para amanhã, gota de bênção, gota de bênção. Não, Deus derrama as suas bênçãos sobre nós. É o derramar do Espírito, com o fogo do Espírito, para queimar toda a palha armazenada na nossa vida, para que a nossa vida não seja uma palha assada. Uma palha assada. Um simulacro daquilo que é a vida cristã. Um simulacro daquilo que é a vida do Espírito. Não é xilique e estar rajada. Deus deu uma rajada comigo na pregação. Sem querer, eu dei uma rajada. Uma rajada. Onça rajada. Não acontece nada com a mulher da onça. A coisa é o Espírito fazer de você, além de um homem poderoso, uma mulher poderosa, fazer de você uma pessoa santa. Purificado pelo poder do Espírito. E descerá sobre vós o Espírito Santo. E recebereis poder, e recebereis pureza. Você vê o caráter de Pedro muda. As atitudes de Pedro mudam. Paulo encontra com Pedro, enfia-lhe a mão na cara. E Pedro não tirou a espada como tirou para mal. É nas atitudes que você vê a transformação da pessoa. Ou vocês acham que isso não está na Bíblia? Você acha que Paulo, com aquele temperamento colérico, enfrenta um Pedro sanguíneo, chama ele na chincha, vem cá, caboclo. Que falta de vergonha na cara é essa? Porque nós colocamos tudo quantinho na Bíblia. E diz para Pedro: na frente de nós você é um, na frente dos outros você é outro. Cara safado, e toma ali. E Pedro baixar a cabeça e dizer: sim, senhor, estou errado. Porque o nosso caráter se manifesta não nas nossas ações. Nosso caráter transformado por Deus se manifesta nas nossas reações. Amém. É quando você reage a uma situação, você demonstra quem você é por dentro. Amém. Porque as suas ações você disciplina, as suas reações você não disciplina. E essa pureza de coração produz em nós um coração de carne e tira um coração de pedra. Retira de nós aquela natureza caída e coloca uma natureza semelhante à natureza do Senhor Jesus Cristo. Semelhante, hein? Não é igual. Baixa, desce daquilo da árvore. É semelhante. Semelhante. Tem um cântico que eu acho bonito, mas a teologia não é igual, boa. Meu desejo é
Seria igual a Cristo. Desce. Eu gosto quando ele é cantado assim. Meu desejo é... Vocês conhecem? Conhece? Meu desejo é ser como Cristo. Melhorou muito, hein? Meu desejo é ter seu amor do Espírito cheio, por ele remido. Se meu desejo é ser como Senhor. Aqui dá para ser. Igual não. Como? Sim. É o que a obra de Deus, ao nos purificar, ele nos torna semelhantes a Cristo. Uma vida semelhante à vida do Senhor Jesus Cristo. Recebereis poder. A voz foi desafinada. Eu sou surdo, se vocês não sabem. Eu já cantei tão bem que quiseram me contratar para substituir Elvis Presley. Depois que ele morreu, mas aí veio Satanás e fez ficar surdo, e eu perdi $1 bilhão. Comecei a mentir agora e o Espírito Santo se afastou. Não, eu não consigo cantar mais. Eu gostava muito, mas não tem mais jeito. Só tenho um ouvido dividido em dois, 50% de cada lado. Entendeu? Mas quando é necessário, eu tiro. Terceira e última coisa: recebereis poder, recebereis pureza. E outra coisa que os discípulos receberam naquele dia: receberam paixão. Não existe uma vida cheia do Espírito que não torne essa pessoa profundamente apaixonada pelas coisas de Deus e pela obra de Deus. Eles se espalham, ninguém mais os detém, nem o Sinédrio, nem as autoridades romanas. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue deter um homem e uma mulher apaixonados. A paixão nos constrange, a paixão nos empurra, a paixão nos leva. Para nós, diz Pedro às autoridades, mais importa o cara que negou para as mulherinhas lá na beira da fogueira, agora diz para o Supremo Concílio, Supremo Comando, Supremo não sei o quê. Para nós mais importa obedecer a Deus do que obedecer os homens. Uma pessoa apaixonada é aquela que diz para a namorada lá em Londres: não tem dinheiro para passagem, mas eu vou nadando te ver amanhã, estou mergulhando aqui no Recife. E tchau. Aí passa aqueles dias, ele não chega, aí ela passa um e-mail, um WhatsApp, uma coisa dessa qualquer. O que foi? Ele disse assim: eu ia mergulhar, mas deu um trovão, começou a chover, e eu não tive coragem de nadar isso tudo. Esse medo que nos retém é a falta de paixão. Porque a paixão não mede distâncias, não mede sacrifício, não mede para onde Deus me manda, porque se Cristo comigo vai, eu irei. Eu vou. Amém. Pessoas cheias do Espírito Santo tornam as pessoas movidas por uma paixão sobrenatural. Eu me lembro quando encontrei em Asbury com o Dr. Galloway, e eu falava para ele meus sonhos, ele perguntou assim: meu filho, diga-me uma coisa, qual é a sua paixão? Não é quais são os seus planos, qual é a sua paixão? Se você não tiver uma paixão, paixão é aquilo que você está pronto para viver ou morrer por ela. Essa paixão, eu vivo ou morro por essa paixão. Se você não tiver esta paixão pela obra de Deus, falta alguma coisa na sua vida, que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo nos transforma em pessoas apaixonadas pelas coisas de Deus. Se 10 anos atrás nós estávamos naquilo que é a Assembleia Magna da nossa denominação, num estádio com milhares de pessoas assistindo e mais de 1.000 tantos convencionais votando, e nunca havia pensado que poderia chegar a uma situação daquela, porque no nosso sistema ninguém é candidato, todos são,
desde que seja um presbítero ordenado na igreja, ele é candidato a qualquer coisa. Nós não temos bispos, lamento por não ter de dizer isso ao pastor Ernesto hoje, mas somos exatamente iguais com essa diferença, não é? Nós chamamos de superintendentes, e é a função máxima. Ele é um superintendente distrital ou ele é um superintendente geral. Geral ele já é papa, entendeu? Distrital ele já é bispo, mas geral ele já é papa. E nós somos maior do que a Igreja Católica. A Igreja Católica só tem um papa, a Igreja Católica tem 6, entendeu? E chega no meio dessa assembleia, o meu nome começa a subir numa lista de centenas, e ele vai subindo e chega entre 4. Eu dizia, bem, vou chegar até 4 lugares, tá? Não, nem quero saber, eu não vou ser eleito mesmo. Aí o cara que foi eleito disse, eu não posso, eu dirijo uma universidade, e o meu nome vira o 3º. E a segunda era uma mulher, a chance dela era quase nenhuma. E a minha esposa me cutucou e disse assim, eles vão te eleger. Eu falei, Deus me livre. Aí eu falei isso para ela mesmo, nós estávamos sentados juntos. Você quer isto? Eu disse, eu não quero. Ela disse, vai o microfone agora. Vai lá e diga, minha mulher manda mesmo. E eu obedeço, irmão. Esse negócio tem que ser levado a sério e você tem que obedecer mesmo. Eu fui no microfone e disse, senhoras e senhores, muito obrigado, meu nome e tal. Aquele estádio todo fez assim. Oh. Sabe por quê? A minha paixão não era uma cátedra. A minha paixão era o meu país. São os últimos 10 anos que eu tenho dado. Estou terminando minha carreira eclesiástica em termo administrativo hoje, dia 30 de setembro. Eu poderia estar terminando como um dos papas da igreja, mas eu não tinha paixão por aquilo. Eu detesto administração. Eu detesto ter que ficar cobrando relatório dos outros. Eu detesto ter que ir numa igreja que eu nunca mais vou voltar a ordenar um pastor que eu nunca mais vou ver. Na igreja do Nazareno, só o superintendente geral ordena pastores, mais ninguém. Então eu ia para a África, eu ia para a Oceania, eu ia para a Europa, eu ia para a Eurásia, eu vinha para o Brasil, para a América do Norte, e ordenava um pastor que eu nunca mais ia ver. E no meu coração, eu dizia para mim mesmo, estou fora. Eu estou fora. Porque a minha paixão, eu fui ao microfone e disse, o meu coração está no Brasil. E pronto, está gravado para todo mundo ver para o resto da eternidade. E alguns colegas meus brasileiros dizem, senhor velho, amarelou. Tá bom? E os meus colegas africanos, todos que falam português chorando. Eu sou conhecido na África como o homem que rejeitou o trono. O homem que rejeitou o trono. Posição mais alta da denominação. Passagem de primeira classe para todo lugar do mundo. Salário depositado na conta, todo dia primeiro. O carro mantido pela denominação em volta do mundo inteiro. O homem que rejeitou o trono. Paixão é aquilo que faz você morrer ou viver. Aquela não era a minha paixão. Eu terminei um namoro de 4 anos com a filha de um missionário. Que foi o motivo de eu ter ido para a igreja. Eu fui atraído por Deus pelas suas muitas armadilhas perigosas. Primeira vez que eu fui, com 16 para 17 anos, essa menina tinha 14 anos, eu tinha 16 para 17 anos. Namorei de adolescente que todo mundo teve. Eu, como diz um amigo meu, eu me antipatizei por ela, assim, antipatizou comigo. E aquela antipatia virou um namoro. E por 3 anos nós trocamos cartas. E quando ela terminou a universidade, ela veio para ficar noiva e casar-se comigo. Esse é o laço. Mas fazia 3 anos que nós nos vimos. Ela tinha 15 anos quando foi. Agora ela estava com 19. Ela foi com 40 quilos, voltou com 120. Esse não foi o problema maior, entendeu? Mas há muitas coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, entendeu? Quando ela desceu do avião, eu falei... Mas qual foi a ponta da agulha? Eu era pastor na favela do Sapo. Não chegava ônibus. O ônibus passava 1,5 km, o resto era pé. A rua era de terra. E a gringa vestida a caráter, gringa, um salto assim, ela foi enfiando aquele saltinho dela no barro. E eu ali, né? Nada põe na minha fé. Jesus, vamos embora.
E chega na igreja, uma igrejinha, metade disso aqui, desse tamanho aqui, umas 80, 100 pessoas, maioria meninos sem camisa, favela, descalço, era culto de manhã, aqueles meninos com o nariz correndo. Vocês dizem, limpa esse nariz, ele fazia assim, vinha aqui, limpa a direita, vinha aqui, o sol batia, ficava aquele bigodão amarelo. Querendo o culto, porque para mim aquela igreja era a porta do céu. A primeira igreja é o primeiro amor, meu amigo. Querendo o culto, nós dois estamos no ônibus, voltando para a igreja, para o centro da cidade. Ela estava na casa do figurão da igreja. Perguntei, peraí, o que você achou da igreja? Era minha paixão, minha filha. Era minha paixão, eu estava apaixonado por aqueles meninos. Ela disse, eu gostei muito, mas não gostaria de gastar minha vida com esse tipo de gente. Morreu. Era minha gente, era meu povo, eram minhas ovelhas. Naquela época, minhas ovelhas. Meu primeiro grupo. Não gostaria de gastar minha vida com este tipo de gente. Eu ia de volta para o advogado que estava recebendo, Pedro Melo. O senhor cuida dela até a noite eu volto a conversar com o senhor. À noite, o dia do Melo, a distância cultural entre eu e a menina é muito grande. O senhor escreve para o pai dela, dizendo que eu vou ficar 6 meses orando, para depois decidir o que é que eu vou fazer. Eu podia resolver aqui em 6 segundos, irmão. Ele já estava resolvido. Mas eu não podia jogar essa menina do jeito. E ela voltou. 6 meses ficamos sem trocar cartas, mesmo que ela tivesse mandado algumas, eu devolvia sem abrir. Até que no fim eu escrevi uma dizendo, nos conhecemos como 2 adolescentes. E agora somos 2 adultos. Siga a sua vida, eu vou seguir a minha. Quando você está apaixonado, eu iria com ela se eu estivesse apaixonado. Pagava tudo e ia com ela. Eu já estava apaixonado por aqueles meninos catarrentos, meu amigo. Eu estava apaixonado por aqueles meninos catarrentos. Se alguém falasse deles, eu voava na goela. Porque para mim eles eram os santos, arcanjos, serafins e querubins da Santíssima Trindade. Não toque nos meus meninos. Paixão é aquilo que faz você tomar decisões que os outros diriam, esse cara é doido. Ele vai para os Estados Unidos com 20 anos de idade, ele vai para uma universidade nazarena, ele vai casar com uma americana, ele volta como missionário americano para o Brasil, sustentado pela Junta de Missões Mundiais. É outro nível. Não é. Não é. Somos amigos até hoje. E Deus tinha a pessoa certa para mim. Na igreja que eu fui pastorear no Rio, em Nilópolis. Primeiro dia que eu fui, eu vi uma menininha assim, com os dentinhos meio para fora, com o cabelinho comprido, com 16 anos, tocando acordeon. Perguntei para o missionário, que era o meu discipulador, quem é? Ele disse, Lúcia, Regina, converteu-se há pouco tempo, ia ser freira. Oba, freira é boa para casar com o pastor. E 2 anos depois eu casei com ela. E a minha esposa há 45 anos, graças a Deus. Nunca esse cabelo que eu perdi, nenhum por causa dela. Então, aquela mulher sensata, equilibrada, culta, sabe o seu lugar, não se mete no ministério. Eu sou o pastor, você assenta, escuta. Você pode me bater em casa, mas a igreja manda eu. Em casa você mete o pau. Eu não grito para o vizinho me escutar. Mas aqui na igreja mando eu e acabou. Nada disso. Nada disso. A vida no Espírito é a melhor coisa que tem, gente. Eu tenho pensado assim, do que é que eu vou sentir mais falta quando eu não tiver um púlpito? Nada, eu vou roubar púlpito só todo domingo. Entendeu? Vocês podem me pôr na agenda aí, meu irmão. Vai ter uma campanha lá, pode me convidar que eu estou indo. O cachê é barato.
Eu fico perguntando, porque há 50 anos que eu faço isso. Não são os prédios que eu construí, não são as instituições que eu fundei, não são as escolas que eu abri, não são as centenas de pastores que eu treinei, não são as dezenas e centenas de igrejas que eu enviei missionários, nada. O momento mais gostoso é quando você se mistura com o povo. E o povo chora e você chora, o povo se ri, e você ri com o povo, e termina o culto, você achou que foi a pior pregação que você já fez na vida, a irmã te abraça assim, pastor, que bênção, hoje o Senhor arrebentou. E você está achando que arrebentou mesmo, com a porcaria que você pregou, e ela levanta o seu ego. Ou então você vê uma velhinha de 75 anos, ela vai fumar numa fila de 50 metros, a última. Irmã, na hora de abraçá-la, irmã, mas a filha podia, pastor, um único abraço que eu recebo na semana é o seu. Eu ficaria aqui até 3 horas da tarde, se fosse preciso, só para receber um abraço do Senhor. Eu abraço, beijo, entendeu? Só um beijo na boca, porque ela me engole a dentadura dela, ela dá um beijo gostoso nela, entendeu? Porque ela está mais ou menos igual eu, já está anestesiada, já não faz nada, entendeu? Que coisa gostosa aquele beijo, gente. Você vai achar isso aonde? Você vai achar isso aonde? Na torcida do Corinthians? Esse Gavião do Fiel lá me mete aquelas vassouras na cabeça, entendeu? Você não vai achar isso. Você só acha isso na igreja. Não existe função melhor no mundo do que ser pastor. Ser pastor, se enrolar com aquele povo da igreja, chorar com eles, sofrer as suas dores, alegar as suas alegrias, consagrar os seus filhos, batizar os seus e celebrar os seus funerais e se misturar. Num tempo que eu estou numa igreja, eu já estou casando a geração que eu casei primeiro, agora já são os filhos dos filhos, e você passa a ser parte da família. Não existe nada melhor do que ser pastor e você viver uma vida cheia do Espírito Santo. Isso não quer dizer que todo dia você está no fogo, irmão. Tem dia que você está na cinza. Você não pode deixar a brasa apagar. Quando você vê que tem muita cinza, você dá uma soprada, a brasa sai, você mete uns carvão em cima, dá uma jejuada e ora, e a brasa reacende outra vez. Não perca a sua experiência com Deus. Não perca o que você alcançou. Não deixe mágoas, ressentimentos, calúnias, difamações que vêm sobre o nosso ministério. Tira de letra. Diga: o meu patrão é Cristo. O meu comandante é Cristo. E eu vou para frente. Eu digo para o nosso povo lá: meu carro não tem marcha ré, não ando para trás. Ele segura aqui que eu estou indo. Ele me segura que eu vou para frente. Eu não ando para trás, não sou rato. Eu sou um servo de Deus. Meu carro não tem marcha ré. Cheio do Espírito. E sereis batizados com o Espírito Santo. E recebereis poder quando ele descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas com poder, com pureza e com paixão nos seus corações. Alguém de vós: mas por que o senhor já está velho? Deixe os outros pastores fazer. Tem jeito, irmãos. Você é uma ouvida. Igual aquela música, eu gostava de cantar. Por isso uma força me leva a cantar, uma força estranha, não é uma força estranha, a força do Espírito. Ninguém segura. O senhor descansa, que descansa. Desde quando pastorear cansa? Me conta o que cansa no ministério, irmão. O que cansa é crente chato. Esse você olha para Deus levar para outra igreja. Recomenda para um colega lá, tua ovelha, olha que tua cara. É chato igual você. Vai com ele, meu amor. É interessante que até o bode fedorento a gente não quer perder. Não é verdade? Aquela ovelha cascorenta, quando ela sai, você vai, você não volta, não volta, não volta. Buraco da igreja, sua cadeira está vazia, não volta, não volta. Te deu um tamanho. Você é pastor. Amém. Você é pastor.
Se eu disser para vocês que em 50 anos de ministério eu nunca excluí um membro, vocês acreditam? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o membro ruim, ele mesmo se exclui. Você não precisa mandar ele embora, ele vai. Ele vai, ele é ruim, ele vai. Deixa que ele vai. Mas não manda ele embora. Não ponha esse sangue nas tuas costas. O crente ruim, ele vai por conta dele. Ele vai ciscar na igreja, ciscar na igreja, ciscar na igreja, não vai pôr ovo. E galinha que não põe ovo, vira cães. Deixa virar cães de novo. Aqui, pelo menos, você aguenta a ciscada dele o tempo todo. Deus vai te dando uma mente mais sábia, não tão inteligente. Eu acho brilhante a inteligência de alguns colegas, mas eu não gostaria da cabeça dele, não. Eu prefiro ser um mineirinho que já envelheceu, mas que antes de ter muito conhecimento, ele prefere ter sabedoria. Algumas coisas que vocês mais ou menos entendem para mim a colocar na minha mão, né? Se você mexer, fede mais. Fede mais não é palavrão, é fé demais. Mas se você mexer, vai ficar fé demais. Deixa o dono da igreja ver. Se os olhos de fogo penetram e os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se grande para com aqueles cujo coração é totalmente dele. A única coisa como pastor que eu tenho que ser é sincero diante do grande pastor das ovelhas, o Senhor Jesus. As outras coisas serão tratadas no nível horizontal, essa será tratada no nível vertical. Eu trabalho por vertical, eu faço melhor no horizontal, melhor que eu posso. Mas é aqui que eu compromisso. Portanto, meu desafio hoje, colegas, particularmente aos colegas, não baixe o nível espiritual. Assistam todos os congressos que vocês puderem assistir. Examinem todas as coisas que tem que é bom. Há muita novidade que aparece por aí, que se você colocar na igreja, você racha a igreja. Você chega lá, escuta, a volta para a igreja e canta os hinos velhos. E o dia que você não tiver uma mensagem para entregar, pega uma velha, muda os pontos. O quarto vira o primeiro, o terceiro vira o segundo, o primeiro vira o 5, e você, e o povo nem lembra que você pegou para a mensagem. Eles dizem, Billy Graham disse isso, que o máximo que uma pessoa que te ouve domingo guarda da sua mensagem é 10% por 15 dias. Depois de 15 dias você muda o texto, você lê outro texto e muda os pontos do sermão e está tudo certo. O povo diz, foi uma bênção, pastor, foi uma bênção, está tudo certo. Dizem que os grandes sermões que nós somos preparados não é para o povo, é para nós mesmos, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade. Diz assim, que sermão que eu preparei. Deus disse assim para ele, bem italiano isso, que é bem italiano, né? Italiano, né? Deus faz para você. Vamos, quem quer... Mas que sermão, uma peça de oratória. E para o povo uma peça de misericórdia. Eu tenho escutado conosco, meia hora, como você diz, tem alguns eu escuto 1h30, mas tem uns que mais de meia hora, irmão, começa a dar uma coceira, entendeu? Dá vontade no banheiro sem ter bexiga cheia, entendeu? Porque não dá para aguentar, não dá. Então, mantenha uma vida afinada com Deus e não tenha que ser outra pessoa, não ser você. Amém. Porque se Deus quisesse outro, não teria chamado você, teria chamado outro, não você, e deixa o outro lá no lugar dele e você seja você. Ele termina a sua carreira dizendo, eu combati o bom combate. Amém. Eu completei a minha carreira e não perdi a fé. Amém. Guardei minha fé em Deus, guardei minha fé na Bíblia, guardei minha fé na igreja, com todos os defeitos que a igreja tem, é o melhor lugar do mundo para viver e levar a nossa família e chamar os outros para ir. Guardei minha fé, guardei, preservei meu relacionamento com os colegas. Teve alguns que deu para ser colegas e alguns tornaram meus amigos. Porque nem todo colega é amigo. Então tem uns pastores que a gente tem alma gêmea e tem outro que não dá para caminhar com eles mais que 100 metros. Eles que vão para o lugar deles e nós vamos para o nosso. Mas
termine a sua carreira como um homem que nada tem de que se envergonhar. E que maneja bem essa palavra que é a verdade. Seus grandes discursos cheios de citações de grego e hebraico satisfazem o seu ego e a sua vaidade, mas não alimenta o rebanho de Deus que está diante de nós. O povo entra seco e sai seco. Eu ouvi isso do Wesley King há uns 38 anos atrás, talvez. Ele pregou num encontro lá no nosso seminário. Eles tinham um bom relacionamento. Os americanos eram muito chegados nele. O Wesley King terminou um sermão e eu termino com a ilustração dele, até em memória dele, de quem eu tenho uma grande apreciação e tive um excelente relacionamento com ele. O Wesley King conta a história de um pastor metodista que é nomeado pelo bispo por uma igreja razoavelmente boa, mas ele era assim muito intelectualoide e o povo não entendia quase nada do que ele pregava. Depois de 6 meses corria no campo o apelido dele. Ele passou a ser chamado Pastor Pau Seco. Só pau seco, não sai nada. O cara levanta, e Deus te acompanha, te guarda e vai. E pau seco. E o pau seco. Um dia ele procura um ancião da igreja, um pastor já aposentado. Diz para ele: meu filho, o problema seu é que você é seco demais. Você precisa ser cheio do Espírito. E o menino aceita o conselho do ancião. História do Wesley King. O menino começa a buscar Deus em oração. E numa dessas buscas de Deus, o fogo caiu na cabeça dele, mas caiu para valer. Entendeu? E ele ficou igual eu no culto, que eu queria que chegasse logo domingo. Ele ficou doido para chegar domingo. Entendeu? Ele estava, entendeu? Chegou domingo, ele já abriu o culto, o povo voltou a estar diferente. Já não ia, ele levantou a mão. O homem levantou a mão. O que é isso? Ele só estava com a mão no bolso de raiva, que é dia de palma. Entendeu? Onde já deu? Opa, tem alguma coisa. E daqui um pouco ele abre a Bíblia para pregar e ele introduz a mensagem e em 5 minutos de mensagem alguém grita lá no fundo da igreja: o pau seco pegou fogo! O pau seco pegou fogo! O pau seco pegou fogo! Aleluia! Ei, irmão, mete o fogo nessa vara seca aí, meu irmão. Vai na bênção. Recebereis poder, pau seco. Recebereis poder, pau seco, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não tem jeito de você imitar uma pessoa cheia do Espírito Santo. Há tanta naturalidade na pessoa que é cheia do Espírito, que quem imita cai no ridículo. Tenta imitar o Jeremias Pereira, você fica ridículo, porque ninguém é capaz de pregar do jeito que o Jeremias prega. O Jeremias, do jeito que ele faz rir, ele faz chorar, ele te põe em pé, te põe sentado, e você cai de costas e fica em pé. É Jeremias, irmão. É a graça de Deus nele. O dom do Espírito é concedido a cada um visando um fim proveitoso. Não é para você esse negócio, que é na tua. É verdade. Não tente ser o que você não é. É verdade. Mas seja você cheio do Espírito Santo. Amém. Cheio do Espírito Santo. Porque não tem outra herança para a igreja wesleyana. Amém. A não ser voltar para o fogo. Amém. Essa é uma frase de Asbury. Uma igreja que nasceu no fogo não pode viver nas cinzas. Amém. Nós nascemos no fogo e atualmente nós estamos na cinza e o vento está levando a cinza embora. Está ficando só história. Tem que nascer uma geração nova, cheia do Espírito Santo outra vez. E pode começar com a geração de vocês. Amém. E se eu puder, eu vou atrás soprando fogo para ver se esse negócio vai e vai. Porque ninguém detém. Amém. Essa obra não é tua e nem minha, e nem dos wesleyanos, e nem dos calvinistas, e nem de quem quer que seja. Essa obra é o Senhor. Aleluia. Ele é o comandante desse negócio. Aleluia. E nós vamos atrás. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe você.